Uma boa noite, igreja. Que a paz esteja em cada coração, amém? Mais uma quinta-feira abençoada, mais uma quinta-feira de bênçãos e vitórias. Que Deus nos dá essa oportunidade tão grandiosa e maravilhosa de nós nos colocarmos na sua presença, para ouvir aquilo que Ele quer tratar nos nossos corações. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele habita em meio aos louvores. E com isso nós já temos a plena certeza que Ele se faz presente aqui nesse lugar. Que Ele é real aqui nesse lugar. Abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, no seu capítulo 9, versículo 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Uma boa noite também a todos vocês que estão acompanhando a gente aí através dessa live no Facebook. Como eu sempre digo, o desejo do meu coração e do coração de todos nós que estamos aqui é que toda essa atmosfera de adoração, de unção, de cura e de milagre alcance você aonde você estiver em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz assim, em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 9, versículo 24. Não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe um galardão? Assim correi para conquistá-lo. Na Nova Tradução Linguagem de Dias de hoje nos diz assim esse mesmo texto. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Querido Deus e maravilhoso Pai, pelo poder que é no nome santo, santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, ó Deus, para glorificar, engrandecer e bendizer ao Teu santo nome, e agradecer a Ti, ó Santo Espírito de Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua doce voz falando aos nossos corações. Pai, pedimos a Ti para que a Tua presença se faça real aqui nesse lugar, para que assim o Santo Espírito de Deus, toda palavra que seja dita daqui diante do altar, seja palavras que venham do Teu trono ao coração dos filhos Seus. É o que nós te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, e desde já nós te agradecemos, pelo poder que é no nome santo, santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, ó Deus. A igreja pode se assentar, amém? O tema da mensagem dessa noite é exatamente aquele que está ali. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Esse texto que nós lemos aqui como abertura, como texto base dessa mensagem, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação entre a nossa caminhada de fé com uma corrida. E ele deixa bem enfatizado que somente aqueles que se esforçarem, somente aqueles que correrem, somente aqueles que buscarem, alcançarão o prêmio, alcançarão o galardão. Que prêmio é esse, que galardão é esse pelo qual nós corremos, pelo qual nós lutamos? É a glória eterna ao lado de Cristo Jesus. Nós vivemos a eternidade ao seu lado. E é exatamente a respeito disso que nós vamos falar. Aonde você quer chegar? A nossa vida, nós podemos dizer assim, que ela é feita de propósitos, ela é feita de objetivos a serem alcançados, de conquistas. Todos nós somos dessa maneira. Quando nós éramos pequenos, a gente gostaria de alcançar, a gente gostaria de obter um algo. Quando eu era pequeno, eu tinha muita vontade de ter um videogame. As meninas poderiam ser uma boneca. Só que só para vocês entenderem uma coisa que realmente aconteceu. Quando eu era pequeno, eu tinha essa vontade tão grande de ter um videogame, que eu ficava enchendo o saco da minha mãe e falando todos os dias, se fosse possível para ela: mãe, me dá um videogame, mãe, me dá um videogame. Porque tem uma coisa, quando a gente é pequeno, a gente não tem noção das coisas. Minha mãe solteira, criando 3 filhos sozinha, ganhando R$90 por mês naquela época. Vocês acham que um dia ela ia ter condição de comprar um videogame para mim? Só que eu não entendia nada disso. Então eu ficava enchendo o saco dela, ficava pedindo. Aí teve um dia que a gente foi no médico em Catandu. Ela falou: vou te levar lá na loja então. Só que esse que ela falou: vou te levar lá na loja, eu já fiquei imaginando, e é hoje que eu vou ganhar meu videogame.
Mas ela me levou lá para mostrar o videogame, para perguntar o preço, só para me parar de encher o saco dela. Aí quando a gente entrou na loja, o vendedor veio nos atender, mostrou o videogame, eles estavam conversando. Só que enquanto o vendedor estava mostrando o videogame, e eles estavam conversando, a minha cabeça já estava em casa pensando assim, nossa, quem que eu vou chamar primeiro? Vou chamar meus primos, vou chamar meu amigo, quem que eu vou chamar primeiro para jogar no meu videogame novo? Só que aí na hora que o vendedor falou o preço, minha mãe, eu acho que para tentar sair ali daquela saia justa, digamos, entre aspas, porque não tinha dinheiro. O valor do videogame, gente, era naquela época R$120. Minha mãe ganhava 90 por mês, então não tinha jeito. Aí ela pegou e falou assim pro vendedor, não, escuta, eu vou pegar, eu vou falar com meu marido, aí depois eu dou a resposta. Paulinho já lembra que eu já contei isso. Na hora que ela falou, vou falar pro meu marido, eu falei, ô mãe, mas o pai não mora com a gente, como você vai perguntar para ele para quê? E nisso eu já tomei ali não chega para lá da minha mãe. Mas isso tudo é para a gente conseguir entender, só para vocês conseguirem entender que quando a gente quer algo de verdade, a gente não mede esforços para tentar obter, para tentar conseguir aquilo que é desejado. E sabe de uma coisa? A nossa vida ela é feita de fases. Quando eu era criança eu queria um videogame. Aí a gente cresce um pouquinho mais, a gente passa a querer uma bicicleta. Aí a gente se esforça, a gente faz de tudo. Se precisar limpar a casa inteira para a mãe para poder ganhar a bicicleta, a gente faz. Passado um tempo, na nossa adolescência, a gente quer um carro. Aí a gente se esforça com todas as forças, de todas as maneiras, para obter aquele carro. Aí chega na vida adulta, o que a gente quer? A gente quer um bom trabalho e um bom casamento. Então a gente não mede esforços, a gente às vezes nem tanto, né? Mas deveria se esforçar mais ainda para conseguir um bom casamento e um bom trabalho. Isso é errado? Não, nada disso é errado. Não é errado você buscar o melhor dessa terra, não é errado você buscar o melhor para você. Só que uma coisa que a gente tem que analisar é que, será que a gente tem se esforçado mais para buscar coisas terrenas, buscar coisas que a ferrugem corrói, que a traça come, e não temos nos esforçado com o mesmo empenho, com a mesma força, para buscar aquilo que é eterno? Esse tema dessa mensagem foi a terceira palavra que eu preguei quando eu fui levantado como obreiro, lá no ano de 2020. Gente, não é preguiça não, porque Deus sabe. Eu tenho várias mensagens prontas, várias mensagens preparadas aqui no celular. Só que eu aprendi uma coisa: quando Deus quer tratar uma mensagem, não interessa se você já pregou ela 50 vezes, você tem que voltar nela. Tem um texto, tem uma frase, até digamos entre aspas assim, que eu guardo muito no meu coração. Você sabe o que é? Às vezes a gente fica buscando novidade, às vezes a gente fica buscando coisas novas para pregar o Evangelho. Só que sabe de uma coisa? A gente não precisa inventar a roda, sabe? Porque ela já foi inventada. Assim como os caminhos a serem pregados já foram trilhados há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Então não adianta a gente querer ficar inventando muita novidade, sabe? Mas esse texto, desse tema, onde você quer chegar, é para nos trazer um questionamento na nossa vida. Realmente, verdadeiramente, aonde a gente quer chegar? Aonde você quer chegar? Não só na parte espiritual, não só na parte eterna, não só na parte celestial, vamos dizer assim, mas também na nossa vida aqui, terrena. Quais objetivos você tem traçado? Quais objetivos você tem para alcançar assim na sua vida? Aquela pergunta: aonde você quer estar daqui 10 anos? Você já parou para pensar isso? Se você não parou para pensar isso, é a hora de você começar a pensar. Aonde você quer estar daqui 10 anos? Você quer estar fazendo a mesma coisa que você está fazendo agora, que muitas das vezes não te faz feliz, que não te agrada? Ou você quer chegar num lugar melhor, num algo maior que Deus tem preparado para você? Sabe, eu vou repetir mais uma vez, é muito importante a gente ter a consciência no nosso coração de que nós temos sim que ter os nossos planos, os nossos projetos, e buscar andar num caminho que vá nos levar até Ele, aqui na terra. Só que nunca,
nos esquecendo da onde a gente verdadeiramente quer chegar, que é a eternidade ao lado de Cristo Jesus. E assim como o apóstolo Paulo descreve, a gente tem que correr, a gente tem que se esforçar de tal maneira para alcançá-lo. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele coloca aqui essa comparação de uma corrida com a nossa caminhada na fé, nós podemos ver uma coisa muito interessante, porque numa corrida são muitos os corredores, ele até enfatiza isso, mas somente um ou poucos levam o prêmio. Você quer ser esse um? Você quer ser esse pouco que leva o prêmio? Que alcança esse galardão tão almejado? Sabe, tem uma pequena história, um pouco a respeito disso, aonde você quer chegar ao tempo. Essa história, ela fala a respeito de uma esquadra de navios. Tinha um navio que tinha ali o seu comandante, e ele recebe uma ordem de uma missão ultra secreta. E a única ordem que ele recebe nessa missão ultra secreta é essa, ó: você vai sair daqui e você vai até essa localização no meio do oceano. Na hora que você chegar lá, vai ser passado o resto dos dados, o resto das ordens que você tem que seguir. Então ele saiu, esse navio saiu, só que no meio desse caminho, entre ele sair desse lugar e chegar até o ponto onde era a localização que ele receberia toda a missão, veio uma tempestade muito forte, uma tempestade muito tremenda, que destruiu todo o sistema de localização daquele navio. E aí, se viram ali perdidos, e depois de um tempo, veio até ali um pequeno barco, e eles estabeleceram uma comunicação com esse pequeno barco. Então o navio mandou uma mensagem: aonde nós estamos? O pequeno barco respondeu de volta: da onde vocês vieram? Aí ele pegou e falou assim: não podemos dizer porque é confidencial. Aí passado um tempo, o pequeno barco responde de novo: mas aonde vocês querem chegar? Aí o navio mais uma vez respondeu: não sabemos. Então o pequeno barco mandou uma resposta de volta, que foi exatamente essa: se você não sabe ou não pode me dizer da onde você veio, e se você não sabe para onde você vai, você também não precisa saber aonde você está. Você sabe de uma coisa? Existem 3 coisas que nós temos que ter certas no nosso coração, a respeito da nossa caminhada da fé. A primeira delas é de onde nós viemos. De onde nós viemos. A segunda é aonde nós estamos. E a terceira é aonde queremos chegar. Se a gente não tiver traçado esses 3 pontos como certeza no nosso coração e na nossa vida, vai ser muito difícil da gente alcançar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Vai ser muito difícil alcançarmos aquilo que nós mesmos temos planejado. Sabe? Nós vamos caminhar um pouco dentro da palavra e vamos ver 2 exemplos de 2 vezes em que o próprio Senhor, o próprio Deus, entrou em contato, digamos assim, com 2 homens de Deus e fizeram 2 perguntas que são essenciais para determinarem se a gente vai realmente chegar aonde nós queremos. A primeira pergunta está lá no Gênesis, no seu capítulo 3, versículo 9. Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Gênesis 3, 9. Nos diz bem assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? Essa é a primeira pergunta que Deus nos faz diariamente. Onde tu estás? Sabe de uma coisa muito interessante, se a gente for analisar? Acaba sendo até uma coisa engraçada o nosso Deus, o próprio Deus, nos perguntar, fazer uma pergunta dessa, até para Adão: aonde tu estás? Gente, Deus sabia que Adão estava lá escondido atrás da moita, mas ele faz essa pergunta para entrar num confronto no coração de Adão, para realmente confrontar ele e perguntar: aonde você está? Onde tu estás? Porque é naquele momento em que Deus ele desce mais uma vez, como ele fazia todos os dias no final da tarde, para ter um momento de intimidade com o homem, ele se vê de uma maneira diferente, porque ele tinha acabado de fazer a única coisa que Deus tinha falado para ele não fazer.
que era comer do fruto proibido. Então, quando Deus pergunta para Adão aonde tu estás, tem mais a ver, é mais relacionado com o local espiritual onde Adão se encontrava. Afastado da presença de Deus, afastado da vontade de Deus. E será que a gente muitas das vezes não nos encontramos dessa maneira? Achando que nós estamos no nosso melhor momento, no melhor lugar que nós poderíamos estar, só que na verdade nós estamos tão afastados de Deus, que nem sequer conseguimos ouvir a sua voz. Sabe, é uma conjectura que a gente pode fazer a respeito desse texto. Adão, entre aspas, com as promessas, com as coisas que foram ditas por Satanás, ele estava no melhor momento da sua vida. Por quê? Ele era conhecedor do bem e do mal. Ele era igual a Deus. Ó, que coisa, né? Só que ele nunca esteve tão afastado da presença do Senhor como nesse momento em que ele se encontrava. Porque diferente do que ele pensava, o lugar onde ele se encontrava naquele momento, em vez de trazer bênçãos, em vez de ser o melhor lugar para ele estar, era o pior lugar. Porque ele tinha se colocado numa posição de afastado, uma posição de distante da presença do Senhor. Sabe, nós temos que analisar muito bem a nossa vida e diariamente olharmos para dentro de nós e fazermos essa pergunta: aonde eu estou? Aonde eu estou? Para que no momento em que nós nos encontrarmos tão perdidos, não estarmos tão distantes daquilo que é o propósito e desejo de Deus para o nosso coração. Então essa é a primeira pergunta que nós conseguimos analisar, que vai determinar, crucialmente, que vai determinar de uma maneira grandiosa, se a gente vai conseguir ou não chegar aonde nós queremos. Aonde tu estás? Você está perto de Deus? Você está próximo da vontade de Deus? Ou cada dia que passa você se vê mais longe, mais afastado da vontade do Senhor? Trazendo até para, digamos assim, na nossa vida mesmo. Se você quer fazer uma faculdade, se você quer se formar um dia, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer depois de terminar a escola? Estar dentro da faculdade. Se você não estiver lá dentro da faculdade, é impossível você concluir uma faculdade, certo? Então, aonde nós estamos no dia de hoje, tem nos levado mais próximos da vontade de Deus para a nossa vida, mais próximos do que nós desejamos, da onde nós queremos chegar, ou tem nos afastado ainda mais, ou tem nos levado mais longe, mais distante. A segunda pergunta que Deus faz a um grande homem de Deus também, nós só conseguimos ver lá no livro de 1 Reis, no seu capítulo 19, versículo 9. Não se esqueça dessa primeira pergunta: aonde tu estás? Aonde nós estamos? E a segunda pergunta que o nosso Deus faz nesse momento aqui ao profeta Elias, em 1 Reis capítulo 19, versículo 9, nos diz bem assim a palavra do Senhor: e ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou, e eis que a palavra do Senhor veio até ele, e lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias? Sabe, essa é uma pergunta que nós podemos dizer que nos confronta diariamente e diretamente, que é: o que você está fazendo? A primeira pergunta é: onde você está? A segunda: o que você está fazendo aí? Sabe, só para a gente contextualizar um pouco, esse texto é um texto que o profeta Elias, ele tinha acabado de passar, podemos dizer assim, entre aspas, por um dos maiores momentos de vitória, um dos maiores momentos de glória dele. Foi aquele episódio em que ele desafia os 450 profetas de Baal e os outros 400 profetas de Azerá a subirem até o monte e lá eles orarem, e foi feito um desafio por Elias. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E lá nós sabemos da história, nosso Deus, ele responde com fogo, provando assim não só para eles que estavam ali, mas para todos, que ele é o único Deus verdadeiro.
Só que depois de toda essa vitória, depois de toda essa conquista, vem uma palavra de uma mulher chamada Jezabel, falando assim, ó, escuta, aconteceu isso com os profetas, né? Fala para Elias que amanhã ele terá o mesmo fim dos profetas, que é a morte. Uma mulher ameaçou Elias de morte, Jezabel. E sabe o que ele fez? Ele saiu correndo, se escondeu nessa caverna. Ele se escondeu. Ele tinha sido usado tremendamente por Deus até ali naquele momento. Só que aí debaixo de uma palavra de morte, uma palavra de ameaça sobre a vida dele, ele se esconde. E aí essa palavra vem de Deus e fala assim, o que fazes tu aí, Elias? E o mais engraçado e o mais interessante de tudo é que se a gente continuar lendo, no versículo 13, Deus ele faz mais uma vez a mesma pergunta. O que fazes tu aí, Elias? Você sabe por quê? Deus ele estava querendo mostrar para Elias que o que Deus tinha para fazer em Elias e através de Elias não tinha acabado ainda. Ainda tinha muitas e muitas outras coisas que Deus tinha que realizar em Elias e através de Elias. E Deus ele sabia que se Elias continuasse ali dentro daquela caverna, amedrontado, escondido, jamais ele ia conseguir alcançar o que Deus tinha preparado para ele. Gente, Elias ele viveu uma experiência maravilhosa. Ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo, sem conhecer a morte. Mas pergunto, se Elias tivesse ficado dentro da caverna, ele ia viver essa experiência maravilhosa, que somente ele e mais um homem de Deus viveu, que é não conhecer a morte? Então a gente tem que entender isso mais uma vez. O lugar onde a gente vai chegar vai ser determinado por essas duas respostas, por essas duas perguntas. Aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Voltando mais uma vez naquele exemplo da faculdade. Beleza, eu estou na faculdade. Eu estou no lugar certo para conseguir o meu diploma. Mas o que você está fazendo aí? Você está estudando mesmo? Você está se esforçando? Ou você vai lá e tem uns barzinhos legais lá na frente, tem umas coisas melhores para eu fazer dentro da faculdade. Gente, eu estou trazendo aqui a faculdade só para vocês conseguirem entender a questão de propósito, a questão de foco que nós devemos ter. E voltamos mais um pouco lá atrás naquilo que o apóstolo Paulo nos escreveu. Não sabeis que em uma corrida muitos correm, mas apenas um sai vitorioso. Gente, a gente tem que se esforçar cada dia mais e mais. Primeiramente, para estarmos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Em segundo lugar, para a gente estar fazendo aquilo que Deus quer que a gente esteja fazendo. Porque somente assim a gente vai conseguir alcançar o lugar aonde nós queremos e aonde Deus quer que nós estejamos. Sabe de uma coisa a respeito de lugares, a respeito de coisas que nós estamos fazendo? Se a gente estiver no lugar errado, fazendo a coisa errada, a chance de nós, digamos assim, alcançarmos algo de bom na nossa vida é quase zero, é nula. Você até pode conseguir uma coisa aqui, uma conquista ali. Só que, e o mais importante, que é a eternidade ao lado de Cristo Jesus? Será que nós vamos alcançar de qualquer maneira? Será que nós vamos alcançar estando em qualquer lugar e fazendo qualquer coisa? Sem nos importarmos com a vontade de Deus para a nossa vida? Prepara o vídeo aí, William. Eu vou passar esse vídeo aí que eu já passei nessa mesma vez também que eu preguei essa mesma mensagem. Só para vocês conseguirem entenderem um pouco a relação e a questão de propósito, de lugar e o que nós temos feito para alcançar aquilo que nós tanto queremos, aquilo que nós tanto desejamos. Pode soltar, William. De que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem um instante da eternidade em um outro lugar.
O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos, para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor, vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra, e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Amém? Vocês conseguem entender a mensagem que esse vídeo passa, uma mensagem tão valiosa e tão grandiosa, que é exatamente a respeito disso. A física nos mostra uma lei de ação e reação, e o mundo espiritual também. Ele tem essa mesma lei, ação, reação, a lei da semeadura. O que nós temos plantado, o que nós temos buscado, o que nós temos feito. Sabe de uma coisa? Esse vídeo, ele fala muito ao meu coração, exatamente por causa disso. Porque às vezes até eu me vejo tão preocupado, eu me vejo tão doido, tão assim à vontade de buscar por essas coisas. E na hora de buscar aquilo que é eterno, aquilo que a traça não corrói, que a ferrugem não come, eu não me esforço da mesma maneira. Isso tem me cobrado muito. Eu acho que é até por isso que Deus ele quis trazer mais uma vez essa mensagem. Primeiramente ao meu coração, para depois eu transmitir com vocês. Porque eu tenho observado que às vezes eu tenho valorizado mais as coisas daqui da terra, me esquecendo da eternidade. Eu fico mais preocupado com aquilo que eu vou conquistar aqui, com aquilo que eu tenho para ganhar aqui, com aquilo que eu tenho para juntar aqui, me esquecendo da onde está o meu verdadeiro tesouro, da onde está o que verdadeiramente tem valor na minha vida. Tem uma frase que eu repito bastante, falo muito para minha esposa, um pouco a respeito disso, que não é errado, sabe, a gente buscar o melhor aqui na terra, não é errado. Mas a gente tem que viver a nossa vida com a plena certeza, o pleno sentimento assim no nosso coração, de que nós podemos sim morrer amanhã, porque nós estaremos prontos para Cristo Jesus. Só que também nós temos que viver com o nosso coração pronto para, se Jesus demorar 1000 anos, nós estivermos também preparados. É aquele velha frase que diz, né? Vivo hoje como se não houvesse amanhã. Afinal, pode não haver amanhã. Será que o que nós temos feito, será que o lugar onde nós estamos nos colocando tem nos aproximado da presença do Senhor ou tem nos afastado? Todos nós temos que estar em algum lugar. Todos nós temos que fazer algo. Só que a partir dessa noite, a gente possa buscar estar e fazer somente aquilo que é verdadeiramente a vontade do Senhor para a nossa vida. Porque aí verdadeiramente a gente vai poder chegar no final da nossa vida e declarar o que o apóstolo Paulo nos diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7.
combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Sabe, nós nunca vamos conseguir entender a eternidade se nós não nos esforçarmos para vivermos a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, eu entendo que quando Deus ele traz uma palavra assim novamente, é para nós verdadeiramente lembrarmos e verdadeiramente praticarmos o que Ele nos ensinou, o que Ele nos mostra através da sua palavra. Esses dois homens, esses dois exemplos que nós vimos, são homens famosos, homens grandiosos diante de Deus. Um deles, quando Deus pergunta onde tu estás, era para mostrar para ele que o lugar onde ele estava levando ele para abrir um grande abismo entre Deus e o homem, afastando assim cada vez mais o homem da presença do Senhor. E quando ele fala onde tu estás, tem um sentido de falar assim: filho, olha nos meus olhos, volta, vamos ter novamente aquele momento de intimidade que nós tínhamos antes. E é por isso que o convite que Deus nos faz essa noite é exatamente a respeito disso. Se nós estamos em um lugar em que Deus não tem se agradado, em que Deus não tem gostado, em que a gente sabe no nosso coração que nós estamos no lugar onde não era para nós estarmos, onde não era o plano original de Deus para que nós estivéssemos, que a gente possa voltar, para que a gente possa chegar na nossa casa, nos ajoelharmos e pedirmos o direcionamento de Deus. Não sou eu que vai falar o lugar onde você tem que estar, mas sim o Espírito Santo vai falar no seu coração. Porque você sabe de uma coisa muito interessante? Os palácios nem sempre serão os melhores lugares para nós estarmos. Às vezes o melhor lugar para nós estarmos é nas ruas, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E a segunda pergunta é: o que você está fazendo aí? O que a gente tem feito? Mais uma vez eu falo, será que tem nos aproximado ou nos afastado da presença do Senhor? Querido Deus maravilhoso Pai, pelo poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Pai, a Tua palavra foi entregue, ó Deus, e Te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, para que o Senhor venha tratar nos nossos corações, venha nos ajudar, venha nos auxiliar, ó Santo Espírito de Deus, para que a gente possa verdadeiramente entender aonde nós devemos estar e o que nós devemos fazer para alcançar, ó Santo Espírito de Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai, nós sabemos, ó Santo Espírito de Deus, que a vida longe de Ti é uma vida inútil, que a vida, ó Santo Espírito de Deus, se não for para fazer a Sua vontade, de nada adianta. Por isso nós Te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, um direcionamento, e pedimos, ó Santo Espírito de Deus, para que o Senhor nos mostre um norte o qual nós devemos seguir, e nos mostre hoje, ó Santo Espírito de Deus, o lugar aonde o Senhor quer que nós estejamos e o que o Senhor quer que nós estejamos fazendo, para que assim, ó Santo Espírito de Deus, nós possamos verdadeiramente chegar aonde o Senhor quer que nós estejamos, ó Papai, porque esse é o que verdadeiramente importa sobre a nossa vida: estarmos, buscarmos e fazermos somente a Sua vontade. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, pelo poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, ó Deus. Você sabe de uma coisa? John Wesley, um grande pregador da palavra, ele tinha uma frase, e a frase dele era exatamente essa: Senhor meu Deus, não permita que eu viva inutilmente. Porque ele tinha um entendimento no coração dele, que a vida sem o propósito, e a vida sem cumprir a vontade de Deus, era viver inutilmente. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.